Mensagem interessante, marcante, profunda e realmente muito dolorosa, né? Uma decisão concretizada, ao qual Jesus já sabia a situação que estava ocorrendo, toda a trama e o desenvolvimento que tinha hecho por trás dele para a sua traição. E mesmo assim Jesus lava os pés de seus discípulos antes de dar la orientação do último mandamento a seus discípulos. Um fator muito interessante também em esse aspecto é, antes de la ceia, o inimigo, ele já tinha colocado em el coração de Judas, colocando em o coração de Judas esse propósito de la traição. Então, se Judas já tinha alimentado isto, entende? Já tinha pensado em esse fator e, evidentemente, mostrando com algumas de suas atitudes, e nosso inimigo observando todo esse aspecto, aproveita e põe as setas no coração de Judas, ao qual ele toma a decisão de fazer essa traição. De qual maneira? Delatando-lo, porque todos estavam buscando a Cristo para matá-lo, como já conhecemos. Então, ha hecho consagrando isso com as 30 moedas de prata. É um grande exemplo para todos nós, que às vezes passam muitas situações, ao núcleo familiar, ao meio das relações que temos com amigos, relações que temos com o que é esposo, mulher, e às vezes uma confusão, um conflito, que é uma coisa que, estando em la terra, sempre ocorre certas discrepâncias, entre duas pessoas, ou até mesmo em um núcleo de uma sociedade, ou algo semelhante a isto, E o inimigo aproveita justamente essa oportunidade para poner a seta, para que a pessoa possa atuar com a traição. E a traição, temos o exemplo de Judas Iscariotes, que não é uma atitude correta, não é uma atitude bem vista aos olhos de Deus. Então, nós nos perdemos quando pensamos em esse aspecto de executar uma traição, e toma em consideração que o inimigo aproveita disso e põe nas setas. Então, se é sempre ser leal ao seu trabalho, leal à sua pareja, leal à sua sociedade, o que você acha, ao seu time, à sua academia, ou à representação que você lá tem, entende? E se algo não está em comum acordo, o mais importante é ligar e sentar e tomar-se a decisão de repente, com um bom diálogo, entrando em um bom senso, ou então se finalizando o que seria o acordo, mas não atuar de uma maneira equivocada, ou seja, atuar de uma maneira traiçoneira. Sabemos isso que não é adequado. E uma coisa que me chama muito a atenção, que me gusta, é o fator da humildade e o exemplo que dá Cristo, Então, o fator de lavar os pés dos discípulos, Ele toma essa decisão de fazê-lo antes de ir, já sabia que estava destinada a essa traição e a sua morte estava cerca. Ele toma a decisão de lavar os pés dos discípulos, uma atitude muito nobre, muito humilde, e um fator de demonstrar esta humildade do mestre. Ele menciona: vós me chameis de mestre, me chameis, e me tem toda essa denominação, e eu tomo essa decisão de, mesmo assim, lavar os pés de você, dando esse exemplo de humildade para seus discípulos. Pedro lo disse, para ele: pero mestre, nunca lavarás mis pés, Então, e ele lo menciona, que se não lavas os pés, não terás parte comigo. Então, e ele então se lava mis manos e lava mais minha cabeça, menciona Pedro. E bem, ele menciona: não, eu os vou lavar os pés e vocês vão tomar o exemplo, e cada um vai lavar seus pés uns do outro, e demonstrando esse aspecto de como um líder, como um mestre, que todos devem ter um comum acordo, que devem estar unidos, que todos devem ter essa humildade entre os irmãos, que não devem pelear entre si, que devem sempre amar-se um ao outro. Então, isso é uma demonstração muito importante, ao qual realmente sempre mostrando em atos, a situação de Cristo.
e és um exemplo a seguir, não? Tanto é que no último mandamento ele menciona, não? Refere que está indo, mas está mencionando que o mais importante em relação ao novo mandamento é que ameis uns ao outro como eu vos amado a vocês, não? Então, a cada um de vocês. Então, se isso é o mais importante, nós observamos e vemos a última palavra, o último mandamento do nosso Cristo, entende? Frisando isso, que o mais importante é o amor, entende? Dando mais esse exemplo da humildade de lavar os pés dos seus discípulos. Então, se é um que seja difícil, complicado, entende? Mas nós temos que tratar de estar treinando, todos se treinam, treinamos o corpo, treinamos a mente, estudamos, treinamos o corpo, fazemos atividade física e nos quedamos mais fortes, não? Então os atos, as atitudes também se treinam. Então, onde me vou em relação a esse aspecto? Devemos nos treinar a donar-se, a amar-se, a servir, entende? Então, utilizar mais a palavra como estás, todo bem, ser mais cordiais, não? Buenos dias, buenas tardes, ser mais cavalheiro, entende? Buscar ajudar mais as pessoas e sempre exercitar as palavras que condilevam o amor, sendo que ela é o mandamento mais importante, não? Então, como está meu amor? Bom dia, boa tarde, entende? Te alimentaste hoje dia, entende? Ou mesmo uma palavra de elogio, estás bem, como estás a família, essa preocupação, ou seja, voltado-se ao amor e à preocupação. Isso é o importante que nós não devemos perder para que possamos estar sempre atuando de uma maneira adequada e sabendo que dessa maneira nós estaremos cumprindo com este último mandamento. Cristo no comando.